Olá, aqui quem fala é Johnny Lopes, professor de informática e rotinas administrativas, com experiência de 10 anos no mercado, administrador do blog Caminhos do Emprego e o site cursoexcelvba.com. Lá você encontra tanto o curso de Excel com VBA quanto o link do curso de Excel básico. Estamos na nossa quarta aula do curso de Excel básico. É um curso passo a passo para iniciantes, pessoas que não têm conhecimento de Excel, mas que da primeira aula até a quarta aula, hoje nós já vamos ver sobre a função se, a função mais importante do Excel. Você dominando essa função, você já terá excelentes conhecimentos no Excel. Na aula 3, que foi a última aula que eu postei no site e no YouTube, abaixo do vídeo você tem lá o link para download dessa planilha. Acredito que você já baixou. Se não, pode baixar essa planilha e vamos fazer as devidas alterações. Vamos colocar aqui, ó, meta mensal e meta semanal. A semanal nós vamos colocar R$2.000. A mensal nós vamos colocar R$10.000. Vamos colocar aqui no formato moeda. Perfeito. Perfeito. Aqui nós vamos colocar aqui, ó, média semanal. Nessa média semanal, nós vamos calcular a média semanal para a gente saber se a Maria, o Joaquim, o José, o João, a Filomena, a Bernardina, se ela atingiu essa meta semanal que nós estabelecemos aqui de R$2.000. Vamos lá? Pode calcular a média. Você já aprendeu na aula passada a calcular a média. Ok. Você deve ter pausado o vídeo, tentado. Se não conseguiu, é igual média é das 4 semanas. Eu vou selecionar os valores referentes às 4 semanas. Pressiona a tecla Enter. Na primeira aula nós aprendemos sobre referência relativa. Hoje nós vamos ver referência relativa e referência absoluta. Referência relativa é apontando o mouse aqui nesse quadradinho, tá vendo o quadradinho aqui, ó, no canto inferior direito, aparece essa cruz preta. Clica, segura e arrasta. É uma cópia de função ou fórmula. Ela é relativa porque aqui na G3 eu tinha uma função média B3 até E3. Quando eu copio ela aqui para baixo, ela incrementa uma linha. No caso, se aqui acima era B3, aqui passa a ser B4, E4, P5, E5. Então essa é a referência relativa. A fórmula muda de acordo com a linha que ela está. Tá? Ela assume aquela numeração daquela linha ou de acordo com a coluna. Ok? Finalmente vamos entrar na função se. Vamos colocar aqui, ó, atingiu meta semanal. Faça as devidas alterações na sua planilha. Vamos ver como que funciona então a função se. Primeiro vamos ver o que diz o Excel. Vamos clicar aqui, ó, nesse botão inserir função. Vamos clicar na função se e ok. Ó, a função se ela pede aqui um teste lógico. Ela pede uma resposta para valor se verdadeiro e uma resposta
desculpa, para um valor se falso. Ao clicar aqui, ó, vamos ler o descritivo aqui, ó. Verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro, retorna outro valor se for falso. Clicando aqui em teste lógico, ele diz qualquer valor ou expressão que pode ser avaliada como verdadeiro ou falso. Aqui é o valor retornado se teste lógico for verdadeiro. Falso é o valor retornado se teste lógico for falso. Só no começo aqui, às vezes essa função se ela confunde um pouco. Eu vou tentar simplificar ela. Eu vou primeiro fazer e depois a gente vai tentar simplificar. Fica assim, ó, igual se, abre parênteses. O que é, ó, quando você começa a fazer a função se, ele aparece aqui, ó, teste lógico, valor ser verdadeiro e valor ser falso. Atualmente ele está pedindo teste lógico. O teste lógico vai ser assim, ó. A gente pode perguntar assim, ó, é verdade que a meta semanal, ou seja, 1977, ela é maior ou igual à meta semanal que nós estabelecemos? Então essa é o teste lógico, é uma pergunta. O Excel vai verificar se o conteúdo do G3, ou seja, aquela média semanal da Maria, se ela é maior ou igual a essa meta. Por que maior ou igual? Porque se for 2.000, ela atingiu. Se for maior também, ela até ultrapassou, mas, ou seja, não deixa de ter atingido. Você pode ver aqui que tem depois do teste lógico, tem um ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula serve para separar os argumentos. E se lê assim, então. Ou seja, eu fiz meu teste lógico. Se ele for verdade, então, ok, o valor ser verdadeiro. O valor ser verdadeiro, eu abro aspas, coloco assim, ó, sim. Eu já tenho a minha resposta para verdadeiro. Ou seja, se for 2.000, sim, ele atingiu. Se for maior, sim, ele atingiu. Caso contrário, eu tenho que estipular aqui o valor falso. Eu abro aspas, coloco aqui, ó, não. Fecho aspas. Eu abri um parênteses aqui, eu fecho parênteses. As aspas, porque eu estou trabalhando com uma função que ela mexe com numeração, números, e a resposta vai vir em texto. Toda vez que o Excel, você for trabalhar com texto no Excel, você vai trabalhar entre aspas. Se ao invés de um texto eu quisesse que o Excel fizesse uma outra fórmula, executasse ou mostrasse um número, eu não colocaria aspas, tá? Vou pressionar a tecla Enter. Ó, o Excel já colocou a resposta, é não. Ela não atingiu a meta semanal. Não atingiu a meta semanal. Ok? Então aqui, ó, não atingiu a meta semanal. Vamos analisar de novo a função que foi feita e eu vou tentar explicar da melhor forma possível. Vou colocar ela aqui em cima. Ó, vou colocar ela aqui em cima. Ó, então tá aqui. Toda função começa com o sinal de igual. Tá aí, igual se. Esse se eu posso entender como uma pergunta. Eu posso entender como uma pergunta. Eu posso colocar assim, ó. É verdade que o valor da célula G3, da célula G3 é maior ou igual a R$2.000? Essa é a pergunta que nós estamos colocando.
Essa é a pergunta que nós estamos colocando. É verdade que o valor da célula G3 é maior ou igual a R$2.000? Ó, porque G3 maior ou igual a D1. Quem é D1? Certo? D1 é R$2.000. Poderia estar colocando também assim: é verdade que o valor da célula G3 é maior ou igual o valor da célula D1? Fiz a pergunta, né? Então, caso seja verdade, escreva na célula sim. Caso essa afirmação seja falsa, escreva na célula. Então, caso essa afirmação seja falsa, escreva na célula sim. Então, isso aqui como o Excel funciona com funções e funções têm a sintaxe, eu não posso escrever aqui assim, dessa forma. É verdade que o valor... Então, como que eu transcrevo isso aqui, que eu acabei de colocar, para uma função? Função ou fórmula? Começa com sinal de igual. Aí está aqui. É verdade que o valor da célula G3 é maior ou igual ao valor da célula D1? Usando a função se, como que eu coloco assim é verdade? Primeiro, é verdade que o valor da célula G3, então eu coloco G3, é maior... Opa, tá falando maior, eu vou colocar o sinal do maior. O sinal do maior é shift e o ponto final. Ou igual, ou igual, coloco igual. O valor da célula D1, eu coloco D1. Tanto faz maiúsculo ou minúsculo. Já estou aqui, ó, D1. Já terminei meu teste lógico. Então, o então é um ponto e vírgula. Ó, então, caso seja verdade, escreva na célula sim. Caso seja verdade, escreva na célula sim, é entre aspas, sim. Eu coloco entre aspas o que eu quero que o Excel me dê como resposta, caso esse teste seja verdade. Ou seja, G3 ser maior que D1. Aí está aqui, ó, caso essa afirmação seja falsa, ou seja, eu coloco aqui ponto e vírgula. Coloquei ponto e vírgula, estou falando tudo isso aqui, ó. Caso essa afirmação seja falsa, escreva na célula. Eu coloquei sim aqui por desatenção, tá? Mas obviamente escreva na célula não. Tem que fechar aspas, tem que fechar parênteses, porque eu abri o parênteses aqui, ó. Pressiona a tecla Enter. A resposta foi não. Deixa eu só arrumar aqui. Pronto, tá aqui. Vamos fazer mais um aqui embaixo, ó. Igual se é verdade que o que está na G4 é maior ou igual D1 de novo, porque o R$2.000 da meta nós colocamos lá na D1. Ó, tá aqui. Então, abre aspas, sim. Caso contrário, não. Entre aspas, fecha parênteses, pressiona a tecla Enter. Ele atingiu a meta, 3.649. Igual se é verdade que
G5 é maior ou igual a D1, eu posso clicar. Ó. Caso for verdade, escreva sim. Caso contrário, escreva não. E vou fazendo. É verdade que G6 é maior ou igual? Vai fazendo aí. Tá, ó. D1, vai fazendo aí. Então, sim. Caso contrário, não. Fecha o parênteses, pressiona a tecla Enter. E assim sucessivamente. Tá? Voltando a dizer, não, independente se é maiúsculo ou minúsculo, vai funcionar. Você já deve estar se perguntando, mas eu tenho que fazer isso aqui, é mais fácil eu olhar aqui e escrever sim ou não. Dependendo da resposta que você quer obter. Você tem aí, se não for vendedores, ainda que seja de uma multinacional, 200 vendedores, por exemplo, você vai fazer isso manual? Não vai. Segundo, depois pode ser 10 mil produtos, você quer uma resposta, vai fazer 10 mil vezes, olhar e escrever sim ou não? Não vai. Esses valores aqui, semanal, para um mês ou para uma semana, ele pode atingir, na outra ele pode não atingir. Tá? Eu estou colocando aqui sim ou não. Tô colocando sim ou não. Mas poderia ser também uma bonificação. É verdade que G3 é maior ou igual a D1? Então, caso for verdade, eu posso colocar assim, ó. Eu pego, por exemplo, isso que ele vendeu na semana e multiplico, por exemplo, por 1% de bonificação, 3% de bonificação. Caso contrário, não vai ter multiplicação, ele não vai receber nada de bonificação. Fecha o parênteses, ó. Não recebeu nada de bonificação. Vou colocar no formato moeda. Vamos entender de novo, ó. Esse sim ou não é apenas para você entender a fórmula, como está funcionando. Ele vai escolher o sim ou não. Mas pode ser também. Ó. É verdade que G4 é maior que D1, ou seja, ele atingiu a meta semanal? Ele atingiu a meta semanal? Sim, atingiu. Então, eu vou pegar o próprio valor que ele vendeu na semana e vou dar uma bonificação de 3%. Caso contrário, eu não vou dar nada. Ou seja, se ele não atingir, ele não vai receber. Fecho, pressiono a tecla Enter. Ó, R$ 109,47 ele vai receber de bonificação naquela semana. Se ele não atingiu, ele não tem comissão naquela semana. Ou no caso, eu não estou colocando na semana individual 1, 2, 3 e 4. Eu já fiz uma média, tá? Eu já fiz uma média. Aí do mês. Porque eu fiz a média das 4 semanas. Ainda deu uma chance, se ele fizer 1000 em uma, mas fazer 3 em outra, ele vai atingir para aquelas 2 semanas. Ok? Aí vai depender. Aí eu falo para você. Tem 50 vendedores. Você vai ficar fazendo um por um, igual, se isso aqui for maior ou igual a isso aqui. Então isso aqui vezes 3%, caso contrário, 0.
e vai fazer de novo igual, se não, você não vai ficar fazendo isso. Você vai agora fazer aquilo que nós fizemos aqui, ó. Aqui eu falei da referência relativa. Você fez o primeiro e depois você vê aqui, ó, referência relativa. Clique, segura e arrasta. Aqui você vai fazer a mesma coisa. Você vai vir aqui, ó, fazer uma referência, ó, arrasta. E aí? Será que tá tudo certo? Será que tá tudo certo? Esses valores? Ó. E agora? Não deu nenhum erro, mas aqui eu já vou lhe falar que não está correto, porque você vai ver aqui, ó. Vamos apertar F2. G3 é 1977. D1 é R$2.000. Quando eu arrasto, ele vai ter um incremento. 3 passa a C4, 1 passa a C2, 3 passa a C4. Ó. F2. Ele colocou assim, ó, G4 maior ou igual D2. D2 está escrito semana 3. Pressiona a tecla Enter de novo aqui, F2. Ó, aqui ele já está aqui, ó, D3 já é 1.298. Então já está totalmente errado. Essa referência agora você precisa fazer uma referência absoluta. A referência absoluta é quando, no caso aqui, D1 é R$2.000. Todas as células, se eu tiver 50 células para baixo, todas elas aqui vai variar, G3, G4, G5, G6, mas D1 não pode mudar, porque é a meta semanal que eu estipulei na D1. Eu tenho que travar essa célula. Para isso, eu clico aqui no meio dela e pressiono F4 no teclado. F4, ele vai acrescentar um cifrão antes da letra e um cifrão antes do número. Isso eu estou tornando a referência que antes era relativa para uma referência absoluta. Vou pressionar a tecla Enter e vou arrastar novamente. Agora sim eu posso arrastar. Ó, já mudou alguns valores aqui. Tá certo? Aqui estava 0, agora já deu alguma coisa. Note que, ó, se eu qualquer uma dessas aqui eu pressionar F2, ele vai continuar D1. Ó a referência. Ele congelou, ó, de novo F2, ó. Ele congelou a célula. Ela não muda, não há aquele incremento que houve aqui na G aqui para média, ó. D1. Ó, o último aqui, ó. F2. Ó, o D1. Tá? Não houve o incremento. Certo? Então isso é referência relativa ao incremento, ou seja, ele vai mudar de acordo com a linha, vai atualizar a fórmula. Na referência absoluta não há o incremento e ele não vai mudar. Ele vai ser absoluto. Independente para onde você arrastar, sempre vai ser aquela mesma célula, tá? Isso aqui eu vou arrastar para algum lugar, de repente você quer ficar vendo isso aqui. E aqui agora nós vamos colocar aqui, ó. Atingiu meta mensal. Pausa o vídeo. Tenta resolver. Caso você não consiga, prossiga e pega a minha explicação. Ok? Então vamos lá, pausa e resolva. 3, 2, 1, voltando. Vamos lá. Você deve ter tentado. Acredito que você já deve ter conseguido. Porque é a mesma coisa. Atingiu meta mensal. Por enquanto, sim ou não. Para você entender. Ó. Igual se o total do mês. Agora nós vamos fazer com o total do mês. Porque é meta mensal.
for maior ou igual, ou seja, é verdade que F3 é maior ou igual que a meta que nós estipulamos aqui, ó, na B1, então, ó, vamos voltar aqui. Então, que é o ponto e vírgula, abre aspas, sim. Fecha aspas, caso contrário, não. Ó, ele não atingiu. Por que não atingiu? Porque 7.000, ó, o total que Maria vendeu 7.908 é menor que 10.000, que é o valor que estipulamos. Essa meta semanal aqui, então, ela tem que ser isso aqui dividido por 4, porque tem 4 semanas. Às vezes tem 5, né? Mas vamos colocar assim: R$ 2.500. Não atingiu. Você vê que, ó, a meta semanal aqui antes, a Bernardina aqui, ó, tinha atingido. Agora que eu mudei para 2.500, já apareceu aqui 0. Ela já não recebeu nada. Vamos colocar aqui para mensal. Quem atingir a meta mensal vai receber mais uma bonificação de 3%. Então fica como? Igual se. Pausa o vídeo, tenta fazer. 3, 2, 1, voltando. É verdade que a meta mensal é maior ou igual aqui a meta mensal ao teste lógico. Se for verdade, nós vamos dar mais 3% em cima disso aqui, ó. Isso aqui vezes 3%. Caso contrário, não vai receber nada. Fecha parênteses, pressiona a tecla Enter, ó. Colocar no formato moeda, não recebeu nada. Porque 7.000 é menor do que 10. Vamos de novo? Igual se. É verdade que 14.596 é maior ou igual a 10.000? Se for verdade, pega 14.596 e multiplica nele 3%. 3%. Caso contrário, não faça nada. Fecha parênteses, pressiona a tecla Enter. R$ 437,88 de comissão. Tá? Desde esse aqui, você já pode fazer o que? Arrastar. Lembra? Se eu arrastar direto, vai vir alguns valores, mas com certeza são valores imprecisos. Eu preciso então vir aqui agora na B1, ó, e travar ele. Eu pressiono F4, aparece um cifrão aqui ó, antes do B e antes do 1. Pressiono a tecla Enter e arrasto. Aqui agora vai ficar correto. Atualizou aqui, ó. Ele não atingiu a meta, tá? Ok? Um exercício para você treinar aí. Exercício para você treinar. Acrescenta uma coluna aqui. Botão direito na B. Inserir. Escreve aqui salário bruto. Não. Vou colocar base, salário base de R$ 800. Vou colocar 800 para todo mundo. Todos são vendedores da mesma empresa. Então, R$ 800. Isso aqui é um exercício, tá? Esse não, eu não vou fazer, é você, tá? Que vai fazer.
como posso dizer, esse triângulozinho aqui inclinado que apareceu verde, apenas porque eu acrescentei uma coluna aqui. Então isso aqui foi mudado. Ele é um alerta para a gente dar uma olhada se é erro, mas não é, tá? Aí você vai colocar aqui, ó, salário líquido. Ou seja, você vai pegar aquele base e somar ele mais a comissão que ele recebeu por ter atingido a meta semanal e a comissão por ter atingido a meta mensal. Eu vou voltar aqui para R$2.000. Vou dar uma chance para, mesmo ele não atingindo a meta, ó, aqui ele vai receber alguma coisa por meta semanal e não vai receber pela mensal. Uma chance a mais para cada vendedor. Ok? Espero que você tenha gostado. A função PROC-V fica para a próxima aula. Próxima semana, daqui uma semana ou duas. Esse intervalo de uma aula para outra é o tempo natural para as pessoas divulgarem o conteúdo. Então eu peço que você divulgue, eu peço que você divulgue para os seus amigos, que você comente, porque de acordo com o feedback que eu vou recebendo, aí eu vou fazendo as novas aulas, tá? Eu vou fazendo as novas gravações. Essa função se já é resposta de um usuário que pediu, né, que eu explicasse a função se já estava programado dentro das aulas para me passar, então aí foi, tá? Essa função. A planilha, então, você pode baixar ela abaixo do vídeo da aula 3 e aí a partir disso você vai acrescentando as modificações que a gente for fazendo, tá? Então, eu estou viajando, por isso demorou também para mim gravar essa aula, mas já vou estar retornando próxima semana para São Paulo. De qualquer forma, fica aí essa aula. Um abraço e até a próxima. Aqui falou Johnny Lopes, www.caminhosdoemprego.com. No Google você digitar Johnny Lopes, tá? Você vai encontrar as primeiras páginas, alguns trabalhos que eu executo, tá certo? Curta aí meus trabalhos e ajude a divulgar os conteúdos gratuitamente na internet. cursoexcelvba.com/curso Excel básico. Você encontra essas dicas. Essa foi a aula 4 do curso de Excel passo a passo, gratuitamente na internet. Obrigado, um abraço, até a próxima.